Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de contra-reforma. Você sabe o que é isso? Não? Então vou te trazer um conceito mais básico possível a respeito desse assunto. A contra-reforma foi uma reação da Igreja Católica à reforma protestante. Então você tem a reforma protestante, né? Lutero, Calvino e outros reformadores, né? Eles, a princípio, queriam reformar a Igreja Católica, né? A Igreja cristã, a cristandade era chamada assim, e essas reformas da Igreja foram rejeitadas, repudiadas pelo Papa, né? Então eles fundaram uma outra igreja, né? A Igreja Protestante, que protestava contra a Igreja do Papa, né? E aí a Igreja ela vai começar a tomar alguns procedimentos que serão conhecidos como contra-reforma, tá ok? Esse é o conceito mais básico aí daquilo que nós entendemos como contra-reforma. Que procedimentos, que ações são essas que a Igreja tomou? A primeira delas está aí, né? A gente vai chamar de tribunal da Inquisição, era um tribunal da Igreja, né? A princípio esse tribunal já existia desde o século XII, né? Surgiu na França, né? A ideia desse tribunal era evitar ou coibir as heresias. Heresias são todos os ensinamentos que surgiam que não estavam de acordo com a Igreja, com as doutrinas da Igreja. Então, né, a Igreja explicava tudo nessa época, né, como surgiu o universo, coisa e tal, né, como o homem tem que viver, como ele não pode viver. Qualquer coisa que fugisse desse assunto, né, contrariasse algum ensinamento da Igreja, era uma heresia. E a heresia, né, o herege ia parar no tribunal, né, e esse tribunal era um negócio de doido. Né. Tá aí, ó. Esse tribunal aí, ele fazia a pessoa, né, confessar o seu crime, né, com esses métodos que você está vendo aí. Né? Isso aqui não é nem a ponta do iceberg, né? Mas eles torturavam, havia a prática de tortura, para que você pudesse confessar a sua heresia, né, se arrepender daquele pecado e ser salvo. Né? Muitos eram torturados até a morte, né, porque, às vezes, em algumas situações, eles nem sabiam qual era o pecado que eles haviam cometido. Né? O cara foi acusado de bruxaria, um exemplo, né? Você está sendo acusado. Só que eles não falavam para a pessoa o teor da acusação. A pessoa tinha que confessar. Olha só o problema. A Santa Inquisição é chamada de santa, né? Começou assim. Então, olha, o padre está te chamando na igreja. O que é? É o Tribunal da Santa Inquisição. O cara já é tremendo. Chegava lá, olha, você está sendo acusado. E de quê, seu padre? Não, você que tem que confessar. Eu vou te dar uma semana para você pensar no assunto. O cara ia para casa, não conseguia dormir mais. Quando voltava lá, confessava um monte de coisa que não era a acusação. Ele falou, tem esses pecados também, mas o que te acusaram não é isso. E ele só ia se enrolando até parar numa situação igual a essa que você está vendo ali. Né? A Inquisição começou assim, né? Só que quando vem a Reforma, eles direcionaram a Inquisição para a Reforma, para os reformadores. Então, se pegasse alguém, né, pregando, por exemplo, né, dentro dos princípios da Reforma, seria levado à Santa Inquisição, seria levado para a Inquisição. Né? Ele seria questionado, ele seria punido. Né? Se ele, assim, de cara, ele confessasse que aquilo está errado, que aqueles princípios que ele estaria seguindo, isso aqui está errado, eu confesso, não é nada disso, ele receberia uma punição leve. Mas se ele insistisse, né, no que eles chamam de erro, de heresia, ele poderia até parar numa fogueira, ser queimado vivo. Né? A Inquisição foi instrumentalizada para combater a Reforma Protestante, né, na Europa inteira. Né, e também na América. Isso foi trazido aí para a América, né, porque a colonização da América estava acontecendo nessa época, né, 1500 alguma coisa, e para cá também vinham pessoas, né, protestantes. Né? Então, eles queriam combater aqui também. Depois você vai ver que tem ações da Igreja aqui, né, com relação à reforma. Bom, eles criaram também o tal do Index da Igreja Católica. Né? O Index, na verdade, era um índice de livros proibidos. Por quê? Você tinha ali produção literária, né, falando da Igreja. Você tinha produção literária falando de princípios contrários ao ensinamento da Igreja. É a época que você tem aí, por exemplo, o renascimento cultural, você tem os renascentistas, pessoas falando
coisas, conhecimentos, surgindo conhecimentos diferentes daqueles que a igreja tinha como verdades, né? A respeito do sistema solar e tudo mais. Galilei, né? Estava falando lá algumas coisas a respeito da Terra não ser o centro do universo, né? Dos astros não girarem em torno da Terra. Isso contrariava pensamentos da igreja, né? E aí esse índex, ele tanto entra esses livros quanto também, né, produções por parte dos reformadores, né? Lembre-se que os reformadores queriam traduzir a Bíblia. Não sei se você já viu, claro, se você está vendo essa aula, você deve estar ciente, né, da reforma protestante. Eles achavam que a Bíblia deveria ser, né, um livro popular, para que todos pudessem ler, né, e entender. E isso era proibido pela Igreja Católica. Eles achavam que não, né? Bom, perdão. Uma outra situação que surgiu foi o Concílio de Trento, né? Esse é a última abordagem que nós vamos fazer a respeito da reforma. Você vai ter o concílio, perdão, o concílio é uma reunião, né? Você vai ter uma reunião surgindo aí, né? No qual o Papa convoca todos os bispos, né? Da Europa inteira, de todos os lugares que tem bispo, para discutirem, debaterem assuntos importantes da igreja. Se eu não me engano, é o 13º concílio da igreja, né? São vários concílios já tinham ocorrido até então, né? Foi em 1546, 1550, por aí, né? São 10 anos de concílio. Na verdade, eles queriam estabelecer regras para combater a reforma protestante, né? E aí eles vão começar a falar sobre isso, sobre a reforma, né? E tudo aquilo que envolve a reforma vai ser debatido ali, né? Olha só o que eles colocam aqui, né? Eles vão ratificar as práticas da igreja, né? Vão ratificar, por exemplo, a adoração à Virgem Maria, falar não é da igreja isso, né? Eles vão ratificar os sacramentos da igreja, são 7 sacramentos. Na reforma, né, os reformadores colocaram só 2 sacramentos, então tem uma diferença tremenda aí, né? A ceia e o batismo, né? Então, para os reformadores, sacramentos, só ceia e batismo. Para a igreja são 7, tem casamento, tem, né, uma série, tem esses 2, né, e mais 5, né? O casamento também seria um sacramento e vários outros aí, né? Eu não vou entrar na reforma aqui para que o assunto, o nosso vídeo não se prolongue. Bom, eles vão falar também, né, a respeito das ordens religiosas, né? Então, como alguns países já estavam vindo para a América, já estavam, né, chegando a outros povos, eles criaram ordens religiosas para que esses povos, agora, né, colonizados, tivessem conhecimento da Igreja Católica, que não viesse protestante para cá conquistar esses povos. A ideia era essa. Então você tem aí, né, os jesuítas, companhia dos jesuítas vindo para o Brasil, vindo para cá para poder catequizar o índio, né? Isso foi feito durante o Concílio de Trento, né, para combater a reforma. Então você tinha a Santa Inquisição aqui para combater, né, os protestantes já estavam aqui. Olha só como é que o negócio é bem bolado, né? E você também tinha as companhias jesuítas, nesse caso, né, as ordens religiosas aqui também para catequizar o índio, para não deixar, né, que a reforma chegasse até aqui, né? A ideia era mais ou menos por aí, né? Esse concílio, ele, né, como eu falei, ele reforça, né, algumas ideias da Igreja Católica que eram combatidas por Lutero, por Calvino, né? Ele reforça essas ideias. Ele traz validade lá, como eu falei, né, a Virgem Maria, né, a Virgindade de Maria, né, a adoração a Maria, né? Ele também fala das relíquias, né, das indulgências, né? As indulgências perdem um pouquinho a força, mas eles reafirmam isso, né? As relíquias que eram vendidas, né, que eram veneradas também, um pedacinho da cruz de Cristo, né? Esses artefatos que vinham lá da Terra Santa, né? Ele reafirma a validade dessa liturgia também, né? Ele reafirma aquilo que Martim Lutero, que aí os reformadores estavam condenando, né? Na verdade, eles vão fazer dessa forma. Bom, então,
é um assunto rápido, né, para a gente só entender um pouquinho da reforma, né? Então, recapitulando para a gente ver, né, não esquecer, você tem o tribunal, né, da Inquisição, no qual, né, a princípio era para combater as heresias e depois foi direcionado para combater especificamente, né, os reformadores, né? Então, se tem algum reformador em algum lugar, ele vai ser chamado e é provável que seja punido, né, com a morte às vezes, né? Você tem o índex, como a gente falou, um índice de livros aí condenado pela Igreja Católica. Aqui você tem diversos livros, por exemplo, ó, Rousseau, né? Você tem aí Rousseau, você tem Dante, Galileu, Voltaire, todos esses pensadores modernos estavam lá no índice, né? Obviamente tinha obras aqui dos reformadores também. Qualquer livro que eles escrevessem, qualquer reformador, né? Qualquer padre que saiu da igreja e foi para a igreja protestante, né? Qualquer livro que ele escrevesse seria condenado, proibido, você não poderia ter. Índex quer dizer, olha, você não pode ter esses livros. Até hoje esse índex existe. Existe até hoje, né? Está valendo ainda, né? E tem lá livros, né, de 1948, 50 ainda, né, entrando nesse índex aí, né? Obviamente que a igreja não tem mais inquisição, né? Não vai matar o cara, não vai torturar ninguém que tem os livros, mas isso aqui ainda está em vigor, tá ok? E você vai ter também, né, como eu falei, o Concílio de Trento foi uma assembleia, grave esse conceito, uma assembleia para discutir os assuntos relacionados, né, à reforma. E aqui que surge o nome Igreja Católica, porque antes era chamado de cristandade. Aí, ó, a Igreja Católica, ele estabelece esse nome aqui. Por quê? Católico quer dizer universal, Igreja Universal, a única igreja existente. Eles não reconheceram, não reconhecem, talvez até hoje, né, a existência de uma outra igreja cristã, entendendo que a única igreja, a salvação, né, só pode vir pela Igreja Católica. Até hoje tem esse entendimento, né? Bom, é isso, né? É só, né, uma ideia aí a respeito, né, da Contra-Reforma. Obviamente tem muito mais do que estudar, do que falar, mas eu queria fazer um vídeo rápido só para que você tomasse conhecimento, né, desses 3 princípios aí da Contra-Reforma. Então fique com Deus, um abraço e até o próximo encontro. Então, se você gostou dessa aula, assina o canal. Nós temos lá excelentes materiais sobre sociologia, geografia e história, principalmente história, que é a minha área. Eu estou aqui preparando a próxima aula para você. Então você assina o canal, dê o joinha para me ajudar e clica no sininho para que, quando essa aula aqui for postada, você seja notificado. Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.